Apóstolos, capítulo de número 9. Atos, capítulo de número 9. A gente vai ler, vamos ler juntos do versículo 10 até o versículo de número 22. Repete comigo e diga assim: o tema de hoje. Não, pelo amor de Deus, irmão, tem 60 cabeças no culto. Tem mais agora que chegou mais gente aí. Dá para fazer um brado melhor do que esse. Dá ou não dá, irmãos? Repete comigo e diga: o tema de hoje é infinitamente mais sacerdotes. Agora catuca o teu vizinho e fala para ele: isso é para você. Fala para ele. Atos capítulo 9, do versículo 10 ao 22, olha o que a Bíblia diz. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, e quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Eu estou usando a Almeida e atualizada, a versãozinha que está do lado. Se você clicar, ela vai direto. Amém? Feche seus olhos, irmão. Feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, a render graças a Ti. Que noite especial, Senhor. Pai amado, nós oramos para que o nosso coração possa estar aberto para receber a Tua palavra, para que a nossa mente possa estar aberta para que sejamos uma vez mais transformados pelo poder da Tua palavra. Que não seja a minha persuasão ou a eloquência, mas como diz na Tua palavra, que seja o poder do Senhor para todos aqueles que nele creem. E assim, Pai, nós oramos para que todos nós tenhamos entendimento, tenhamos a clareza, tenhamos a profundidade, tenhamos a amplitude da Tua palavra, e que no Espírito Santo Tu possas trazer esse rema sobre cada um de nós. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora tu dá um sorriso pro irmão que está do seu lado, que você escovou o dente. Dá um sorriso para ele. Dá a parte do Senhor para ele, dá a parte do Senhor para ele. Dá perto a mão dele. Ô, glória. Deus vai falar com você, irmão. Aleluia.
Irmãos, que a gente tem que fazer uma obra lá fora, hein? Dá uma olhada pra você que tá aqui sentado aqui, ó. Vocês estão aqui sentados? Dá uma olhada pra trás, ó. Olha lá. Não cabe mais não, irmão. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por um evangelista chamado Lucas, que tem o destino desse livro a Teófilo. Isso está lá em Atos capítulo 1. Teófilo significa amigo de Deus e é um destinatário universal. Ou seja, o livro de Atos, ele foi escrito para todos os amigos de Deus em todas as épocas. Por quê? Porque se trata do livro da história da igreja. Ou seja, esse livro trata da nossa história. Deixa eu apertar um pause aqui, ó. Se vocês quiserem sentar aqui, pode sentar aqui perto da pastora, pode ficar à vontade aqui, tá, irmãos? Fica à vontade. Ou seja, precisamos estudar a história da igreja. Precisamos estudar a história da igreja por um princípio muito simples. O decorrer dos dias, o passado religioso, fez com que a gente se tornasse, e eu digo nós no sentido de igreja do Senhor, não somente de um ministério local, mas fez com que a gente se tornasse escravo duas vezes. Uma do templismo e outra do clericalismo. Bom, ao estudar novamente essa palavra para ministrar sobre o sacerdócio, houve um mover no sentido do seguinte: bom, ainda é propósito de Deus resgatar a igreja que Ele planejou. E Atos é o que vai nos mostrar os primeiros dias da igreja. Eu vou te dizer uma coisa: o propósito do Senhor para nós como igreja, um deles, é claro, é nos livrar da religião aparente e morta. E quando a gente olha para a igreja de Atos, com toda a especificidade que essa igreja viveu, com todos os problemas, porque sim, ela tinha problemas. Com tudo isso que ela viveu, a gente consegue de fato enxergar que essa igreja é a igreja segundo o coração de Deus. E eu quero compartilhar um pouquinho nessa noite, de maneira específica, como a igreja é uma espécie de comunidade sacerdotal, ou comunidade dos sacerdotes. Irmãos, sacerdote vem, a origem, ela é do Antigo Testamento, é do Velho Testamento. Eram homens escolhidos por Deus. Ninguém escolhia a si mesmo como sacerdote, tá certo? E aí eles eram escolhidos com um propósito: servir a Deus com suas vidas, oferecendo sacrifícios. E o sacerdócio da velha aliança servia como uma espécie de ilustração ou alegoria ou símbolo daquilo que estava por vir, referindo-se, claro, ao ministério vindouro de Cristo. E, bom, essa representação que eu acabei de citar através da velha aliança não é mais necessária quando a igreja começa em Atos, uma vez que o sacrifício de Cristo na cruz já estava consumado. Quando aquele grosso véu do templo que cobria a entrada dos Santos dos Santos foi rasgado por Deus de alto a baixo, Deus indicava que o sacerdócio da velha aliança não se fazia mais necessário. As pessoas tinham agora a abertura, tinham a possibilidade de ir diretamente a Deus através do sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo. Ou seja, não havia mais a necessidade de uma mediação entre Deus e o homem. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, no capítulo de número 2, no versículo de número 5, ele vai dizer o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5, isso. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, já fez um único sacrifício pelo pecado, de uma vez por todas.
Não há mais qualquer sacrifício de pecado que precisa ser feito. Ou seja, cada crente aqui tem o livre acesso ao Senhor. Não precisamos mais de intermediários para ter o favor de Deus. E quando nós olhamos para o texto da conversão de Paulo, isso só é possível ter esse acesso porque na igreja de Atos, cada crente exercia ministério. Um desses discípulos nós lemos é Ananias. Todo mundo conhece muito bem a história do apóstolo Paulo, mas pouca gente sabe quem foi Ananias. Ananias não era apóstolo. Ananias não era pastor, não era presbítero. Ananias não era diácono. Ele também não era profeta. Ele era servo. Era discípulo do Senhor. Um crente fiel, que sabia discernir bem a voz e a vontade do Senhor. Era simplesmente um ministro, um sacerdote da nova aliança, que foi usado por Deus para pegar na mão de Saulo, perseguidor, ex-perseguidor de cristãos. Ou seja, pegou nas mãos de Deus e celebrou essa junção, essa paz entre o homem pecador e o Senhor. No caso aqui, na figuração do apóstolo Paulo. Bom, se eu posso aqui imaginar e usar a minha imaginação de crente fértil, que todo crente tem imaginação fértil, eu posso imaginar Ananias numa célula, numa igreja no lar, terça-feira, não falte. E de repente vem a palavra de oferta. E aí a Carla vai estar lá ministrando a palavra de oferta terça-feira, amém, irmã? Ô, glória. Eita, agora viu, o pessoal deu um amém, ficou contigo mesmo. E aí, no momento da palavra de oferta, vem aquele alerta, aquela advertência de que os irmãos tomassem muito cuidado, muita cautela, porque o mais terrível, o mais cruel perseguidor da igreja naqueles dias, um cidadão romano, Saulo de Tarso, teve acesso dos principais sacerdotes, uma autorização para poder perseguir e prender todos os cristãos de Jerusalém e da vizinhança ali ao redor. Mas um ministro do evangelho, ele se constitui uma testemunha viva do Senhor. E Ananias, como um sacerdote do Senhor, respondeu de maneira precisa ao chamado dos céus e pregou o evangelho para Saulo. Ou seja, Saulo foi, num primeiro momento, consolidado por Ananias, um simples discípulo que tinha uma visão clara de que ele era um sacerdote. E falando de sacerdócio, nós temos alguns pontos claros para entendermos isso. É claro que você precisa entender que sacerdote não é o pastor ou não é o obreiro. Você é sacerdote. A Bíblia diz, né, que nós somos o sacerdócio real. A Bíblia diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Ou seja, você e eu, nós somos sacerdotes de igual forma. Os irmãos estão comigo, amém? Então, esse sacerdócio, ele tem alguns pontos que são importantes para nós, para a gente aprender. Primeiro, no sentido de que todo sacerdote prega a palavra. Catuca o teu vizinho e fala para ele assim: deixa Deus usar a tua boca. Atos capítulo 8, versículos 3 e 4. Atos 8, versículos 3 e 4. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entremente, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a... Irmão, Paulo perseguiu os crentes, você sabe disso. E o que a gente lê aqui, ele que vai de casa em casa, porque era exatamente aonde a igreja se encontrava. Essa igreja que Saulo perseguia, que ele vem depois se tornar Paulo, o apóstolo dos gentios, se encontrava nas casas. Presta atenção, essa igreja não estava trancada dentro de templos religiosos. Era uma comunidade de amor,
uma comunidade de fé, uma família de Deus. E foi por esses que Jesus sai do trono para poder se encontrar com o principal perseguidor, no caso Saulo, a caminho de Damasco, para poder fazer dele um dos maiores guardiões da igreja. Jesus falou para Saulo assim: por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmãos, que coisa poderosa. Irmãos simples que se reuniam em casas, formavam a igreja no lar, formavam uma célula, um grupo de convívio, enfim, irmão, dá o nome que você quiser, mas formavam ali o corpo de Cristo, a própria expressão do Senhor. E perseguir essa igreja era perseguir o próprio Cristo, pois eram um só corpo e um só coração com o Senhor. E esse era um testemunho para a igreja de Jerusalém, uma igreja de sacerdotes. Irmãos, quem expandiu a palavra aos 4 ventos ou 4 cantos da terra não foram os apóstolos, não foram os irmãos que foram dispersos. Você acabou de ler aqui. Conforme eles eram perseguidos, eles saíam dos locais onde estavam e por onde eles passavam, anunciavam a palavra de Deus. É notório perceber através dessa palavra que não foram os apóstolos. Os irmãos que se reuniam nas casas tinham as mesmas palavras dos apóstolos, a mesma obra dos apóstolos, agiam como missionários, como sacerdotes de Deus enviados aos perdidos. Irmãos, numa comunidade, numa igreja, numa família de sacerdotes, cada um age como enviados de Deus por onde quer que andem. Todos pregam o evangelho. Todos, catuca teu vizinho, irmão, em nome de Jesus, fala para ele assim: essa obrigação é minha e tua. É claro que o mover da igreja começa com os apóstolos, mas é notório, perceptível que a partir do capítulo 6, quando se institui os diáconos, o mover de Deus passa para eles. Os apóstolos saem de uma certa forma do foco principal. E aí quando morre Estevão, muda novamente. E o mover já não vai estar nem com os apóstolos, nem com os diáconos. Vai estar com o povo. Atos capítulo 9. Versículo de número 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Irmãos, qual é o resultado disso? O resultado é que um novo convertido, chamado Saulo, passa a pregar a palavra. Irmãos, diz para mim, qual era a experiência de Saulo naquele momento? Foi uma experiência de encontro, porque o Senhor aparece para ele. E depois disso, a experiência do batismo, a experiência da consolidação de Ananias, só isso. E ele já saiu para pregar o evangelho. Irmãos, por muitas vezes, eu, presbitério, corpo de liderança, diaconato, todo mundo, a gente acaba ouvindo muitos obstáculos para um crente pregar o evangelho. E a gente percebe na igreja primitiva que esses obstáculos não existiam. Não era necessário fazer curso de especialização. Não era necessário fazer seminário, um longo treinamento para testemunhar o que o Senhor fez na tua vida, não, irmão. Paulo conhecia a lei, mas ele não sabia de Cristo, ou seja, ele não sabia da graça. No entanto, com a experiência que ele teve, num período de 3 dias, ele sai, após esses 3 dias, a pregar o evangelho, dizendo que Jesus é o Filho de Deus e ponto. De igual forma, Jesus procede com o gadareno. Lembra da história do gadareno? Ele expulsa os demônios do gadareno e a Bíblia vai dizer que ele sai pregando a palavra. Dia de Pentecostes, a Bíblia diz que o Espírito Santo pousou sobre cada um. Nunca existiu um grupo principal dotado de uma unção especial, sabe? A igreja em Jerusalém desses discípulos,
Irmãos, era mover do Espírito, língua de fogo, pousou sobre cada um, todo mundo servindo, um chapava no outro e acabou. Todo mundo igual no que diz respeito à graça de Deus e ao poder do Espírito Santo. Entende? E aí, não havia essa separação clerical que passa a ser instituída na vida cristã e no reino com o decorrer da história. Não tinha isso, sabe? Clérigos, leigos, sacerdotes especiais, mais próximos. Não existia isso. Isso começa a ser instituído na igreja a partir do 4º século. Irmãos, a igreja de Atos é assim, ó. Todos foram cheios do Espírito Santo e ponto. Irmãos, se você prestar atenção na história, até o martírio de Estevão, as ações dos apóstolos, os demais discípulos, estavam todos concentrados em Jerusalém. Mas quando há o martírio de Estevão, levantou-se de fato uma perseguição muito forte em Jerusalém. Os cristãos foram dispersos, com exceção dos apóstolos. E aí, eles saem para a região da Judéia, vão para Samaria, cumprindo Atos 1:8. E o evangelho começa a ser pregado por todo mundo a partir de Jerusalém, da Judéia e de Samaria. Ou seja, dá para perceber uma mão do Senhor nessa perseguição. À medida com que esses discípulos e novos convertidos sofriam na perseguição da igreja, eles se dispersavam, só que eles não paravam de pregar. Então o evangelho ia se expandindo. Conforme eles iam entrando nas cidades, as boas novas iam sendo pregadas. Ou seja, o evangelho sai de Jerusalém, vai para outros locais. E pessoas que jamais poderiam imaginar que ouviriam a palavra, e até ali uma igrejinha no lar, na casa dele. Sabe? Irmãos, presta atenção. Para que o evangelho se espalhe, a gente precisa liberar o corpo para pregar a palavra. Quando a gente fala da igreja no lar, a gente está falando disso. É um grupo que é de discípulos, que formam discípulos, para poder espalhar o evangelho nas ruas, nas casas, nos bairros, na cidade. Nós não podemos impedir que o evangelho se espalhe. Nós, você e eu, precisamos ser aqueles que enviam os discípulos para pregarem essa palavra. Ou seja, uma família de sacerdotes. Todos pregam o evangelho. Os novos na fé podem contar a experiência das boas notícias de salvação. Sabe? Os servos, ou seja, os líderes, os diáconos, vão compartilhar já alguns ensinos do apostolado. Os presbíteros, estabelecem direção espiritual muitas das vezes. Ou seja, todos pregam a palavra. Todos pregam a palavra. Os irmãos estão comigo, amém, irmãos? Mas sacerdote não é só para pregar. Sacerdote também exercita dons. Atos capítulo de número 9, versículo 10 e depois o versículo 17. Atos 9, 10 diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Versículo 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Irmãos, a igreja primitiva não tinha um estímulo, um direcionamento para que houvesse uma dependência dos apóstolos para com a igreja. Ou seja, Ananias tinha liberdade para ser usado por Deus. Irmãos, e o que a gente enxerga hoje é uma multidão de pessoas que preferem depender de uma liderança do que depender do Espírito Santo para crescer na fé cristã. Irmãos,
É preciso ter cuidado, sabe, nessa condução dos irmãos a Cristo, pelo Espírito, pela palavra, enfim. E uma comunidade, uma igreja de sacerdotes, é aquela em que os irmãos acreditam ou entendem que cada crente, cada um de nós, deve funcionar no corpo de Cristo com as suas habilidades e com os seus dons, sabe? Devemos ativar o dom do Espírito em cada um de nós, através da oração, através do ensino da palavra, através da vida de Deus e do poder de Deus. Os crentes da igreja em Atos eram produtores e não consumidores espirituais. Irmãos, Deus chama todos os salvos para o ministério do mundo e da igreja, ou seja, para pregar a palavra. O serviço do corpo não é opcional. Escute, o serviço para o corpo de Cristo não é opção. É um dever de cada cristão ser parecido com Cristo. Ele mesmo disse que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, servir e dar são características definitivas de um estilo de vida semelhantes a Jesus Cristo. E tem mais: nenhum ministério é independente. Nenhum ministério pode ser realizado sozinho. Tudo que a igreja foi vocacionada e é chamada a fazer, necessariamente vai passar por cada um de nós, que devemos aprender a depender e nos juntar uns com os outros, ter essa conexão. Quando uma parte do corpo não funciona bem, as outras partes também não vão funcionar. A cooperação mútua faz parte para um aumento, para a edificação do corpo, para a saúde do corpo. E o que a gente observa nessa igreja que iniciou em Atos é que não se adotavam critérios inatingíveis para o exercício dos dons espirituais e ministeriais. Logo que se funda a igreja, Paulo e Barnabé voltaram, consolidaram crentes e estabeleceram ali presbíteros para cada igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de número 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem havia crido. Irmãos, eles não pediram que se enviasse líderes em Antioquia. Aqui a igreja já está em Antioquia, irmãos. Eles estabeleceram dentro dos irmãos de Antioquia líderes, presbíteros, para cuidar uns dos outros. A forma como eles eram levantados era através de jejum e de oração. Não havia preferência humana, não havia aparência para isso, sabe? Havia também o reconhecimento, havia também a aceitação da igreja, tá certo? Ou seja, precisamos aprender como igreja a desenvolver essa capacidade de formar equipe numa igreja local, para sermos como a igreja de Atos, dar continuidade a essa geração de discípulos e estabelecer, claro, líderes em cada igreja local. Irmãos, entenda algo: Paulo e Barnabé não se desviaram do propósito, não se desviaram, eles pregaram o evangelho, eles geraram discípulos em cada cidade que eles foram. E a Bíblia diz que era um grande número de discípulos. Atos 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Irmãos, não podemos perder o foco do nosso chamado. O Senhor nos chamou para pregar o evangelho. O Senhor nos chamou para gerar discípulos. Para isso, cada um de nós precisa exercer os dons espirituais e ministeriais que o Senhor confiou a nós, sabe? Quando nós, os irmãos, nós somos liberados para exercer os dons, irmãos, igrejas são plantadas através de um grupo dentro de uma casa. Foi assim em Atos e é assim conosco, sabe? Se você prestar atenção na história, você vai perceber
que a igreja local em Roma nasceu antes da viagem missionária de Paulo, dos apóstolos. O primeiro a chegar em Roma foi Paulo. E alguns historiadores vão dizer que Pedro também vai para Roma depois. Só que a igreja inicia em Roma sem a presença de Paulo, sem a presença de Pedro. Ou seja, a igreja iniciou em Roma com o testemunho dos irmãos que se mudaram, de repente por conta da perseguição, e eles vão para lá, ou de repente foram enviados por Paulo. Se pegar em Romanos 16, tem o exemplo de Priscila e Áquila, que foram para Roma. Irmãos, mas algo precisa ficar claro: a igreja inicia pela força do testemunho, pelo trabalho de cada um dos irmãos, sem a presença dos apóstolos. E isso se deu por muitos anos. Irmãos, o testemunho da igreja neotestamentária, sabe quem é a igreja neotestamentária? Bate no peito e diz assim, ó: somos nós. Era um testemunho infalível. Era uma igreja em que cada cristão, cada crente é um sacerdote. Irmãos, existe um número gigantesco de pessoas que deixam de ser alcançadas. Muitas igrejas que deixam de ser plantadas porque líderes impedem que o corpo exerça esses dons espirituais. Falo de apóstolos, de evangelistas, de pastores, de profetas, de mestres, sentados em banco de igreja, sabe? Com uma visão legalista, com uma visão templista, com uma visão clerical, que mata o sacerdócio universal dos crentes. Irmãos, nós precisamos ser essa igreja em que cada sacerdote exercite os seus dons, onde cada crente é um sacerdote em potencial. O sacerdócio real, da qual escreve o apóstolo Pedro. Mas o sacerdócio não é só para pregar a palavra, não é só para exercer dons, Mas sacerdócio, irmão, é de pessoas que têm paixão, que têm encargo pela obra de Deus. Atos, capítulo de número 9, versículo de número 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Irmãos, toda a obra que o apóstolo Paulo realizou, aliás, toda a obra que Deus realizou através do apóstolo Paulo, só foi possível porque lá em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, que teve paixão pela obra, que teve encargo pela obra para dizer: eis-me aqui, Senhor. A obra de Deus é feita por homens e mulheres que têm esse encargo no coração. Um sinal de um povo que é cheio de Deus, que é cheio do Espírito Santo, são aqueles que estão prontos a responder o seguinte: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Ou seja, o nosso desafio como igreja hoje, século 21, é ter encargo pela obra. E uma igreja, uma família, uma comunidade de sacerdotes é repleta de pessoas apaixonadas pela glória de Deus. Pessoas que vivem, pessoas que valorizam a vida do corpo e o encargo pela obra de Deus. Irmãos, pega o teu dedão aqui, o polegar, e arranca ele, vê se ele tem vida. Não há como ter vida de Deus desconectado do corpo. É por isso que lá em Hebreus diz da importância de se congregar, porque não tem vida de Deus desconectada com o corpo. Não tem vida de Deus numa obra de um homem só. O corpo funcionou como uma comunidade de discípulos. Pessoas simples que tinham encargo pela obra. Homens e mulheres que tinham o coração e a mente no Senhor. O coração e a mente no corpo de Cristo. Irmãos, a unidade, a consagração desse povo era tão forte, ao ponto de a gente ver na história, já na dispensação da graça, Ananias e Zafira caírem como morto, por contrariarem
o Espírito, ou seja, o Espírito Santo manifestado através da igreja. Irmãos, cargo nós temos, mas ele não passa de uma mera estrutura. Encargo, irmão, é paixão no coração. Encargo fala de amor, fala de dedicação, fala de consagração. Irmãos, aqueles irmãos eram capazes de dar seus bens, seu tempo, sua vida por causa do evangelho. E eles tinham características que eram peculiares de pessoas que possuíam essa paixão, esse encargo pela obra. Eles tinham disposição ao sacrifício. Atos 14, versículos 19 e 20, estou acabando para a gente cear. Atos capítulo 14, versículos 19 e 20. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio e, instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade de novo, irmãos. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Irmão, pessoas que têm encargo pela obra de Deus têm disposição para o sacrifício. Uma comunidade de sacerdote não possui atitude de autopreservação. São discípulos, homens de Deus, mulheres de Deus, disponíveis, com disposição para o sacrifício. A Bíblia diz que eles pregaram em Derbe. Num dia Paulo é apedrejado, é dado como morto. Irmãos, para alguém ser dado como morto, Paulo estava todo arrebentado. Mas no dia seguinte ele estava pronto para partir, para pregar o evangelho em outra cidade. Vira para o teu vizinho e fala para ele, tem que ter disposição, amigo. Oi? Coragem, é para corajoso. É igual os 300 de Gideão. Outra coisa, além da disposição ao sacrifício, também possui ali uma organização, um sistema de prestação de contas. Atos 14, 27. Tô acabando, irmãos. Atos 14, 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Irmãos, quem tem encargo, quem tem paixão pela obra, irmãos, presta conta à sua liderança, presta conta aos homens e ao Senhor sobre tudo que está sendo edificado. Quando Paulo e Barnabé terminaram a primeira viagem missionária, eles voltaram e prestaram relatório diante da igreja em Antioquia, com uma demonstração ali de humildade, de reconhecimento à autoridade do corpo. Ou seja, tratando a igreja com o devido valor e com o devido respeito. Irmãos, não fique receoso se a sua liderança lhe pedir relatórios e prestações de contas. É um meio de se manter o propósito, sabe? No foco. O foco no propósito de Deus. É bom quando temos alguém que nos acompanha, que nos discipula e que nos supervisiona, impedindo equívocos, às vezes imaturidades, em que muitos desses aspectos são frutos de independência. Então é importante isso. Bom, tem que ter disposição para o sacrifício, presta conta e também tem compromisso com a palavra. Atos capítulo 11, versículo de número 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Irmãos, o ensino dos apóstolos, mais uma vez aqui exemplificada através dessa transmissão de vida e de poder de Deus, num período de um ano, aqui. Irmãos, não era um ensino doutrinário da lei, não. Era a palavra rema, longe de ritos religiosos, mas cheios do Espírito, cheios de sabedoria, de revelação, porque uma igreja de sacerdote é uma igreja de palavra,
e também é uma igreja do Espírito. Irmãos, após receber um ano desse ensino rema, pela primeira vez, eles são chamados de pequenos cristos, ou seja, de cristãos. Aqueles discípulos de Antioquia, ou seja, não estava falando só do apóstolo Paulo, nem de Barnabé. Eram membros da igreja. Eles estavam tão cheios da palavra, tão cheios da vida de Deus e tão cheios do poder de Deus, reproduzindo essa vida, esse estilo de vida de Cristo, a qual serviam uns aos outros, a palavra sendo enxertada neles pelo ensino de Saulo, de Barnabé, que as pessoas olhavam e falavam: olha, eles são cristãos, são pequenos cristos. Ou seja, novamente vemos aqui a expressão de uma igreja sacerdotal, de uma igreja de sacerdotes, discípulos que se identificavam tanto com Cristo, num nível tão alto, que se tornaram parecidos com Ele. Irmãos, quem tem paixão pela obra, quem tem encargo pela obra, se enche da palavra. E na medida com que a gente se enche da palavra, a gente se enche de Cristo. Quanto mais cheios da palavra, mais cheios do Espírito, mais de Cristo a gente vai expressar, mais de Cristo a gente vai externar. Irmão, tem uma história. Tô acabando, irmão, rapidinho, só mais 5 minutos. Tem uma história de um missionário, David Livingstone. Ele foi enviado para o interior da África. E, claro, naquela viagem ele convivia ali com tribos africanas. E ele já teve um certo nível de convivência antes de pregar a Cristo, antes de pregar o perdão na cruz, enfim. E aí, depois de alguns anos, ele sai de uma tribo e vai para outra, para fazer o mesmo trabalho, para viver, para testemunhar a Cristo nessas tribos aí dos interiores daí da África. Só que havia um outro grupo de jovens missionários cristãos que chegaram para anunciar a Cristo numa dessas tribos que David tinha vivido. E quando eles chegaram lá para apresentar os valores, o caráter, o estilo de vida de Jesus, os nativos ali interpelaram dizendo: olha, esse homem que vocês estão pregando já esteve aqui. Esse Jesus aí que vocês estão pregando, ele já esteve aqui. Era um missionário chamado David. Precioso ouvir um testemunho assim, não é verdade? Cuja vida, atitude expressam Cristo. O missionário foi lá, pregou, viveu e saiu. Quando chegou um grupo de missionários, eu quero falar para você de Jesus. Ele já esteve aqui. Ele já esteve aqui. Irmãos, esse é o chamado supremo da igreja. Supremo. E ter essa igreja edificada, sabe? É algo precioso. Eu falo de quê? Cada crente um pequeno Cristo. Um cristão. Sabe? Nessa comunidade, nessa igreja de sacerdotes, o ministério, ele é compartilhado. Todo mundo possui compromisso, possui a responsabilidade com a edificação. Irmão, igreja não é obra de um homem só. Igreja é o corpo ligada em vínculos de amor, de aliança, em vínculos de compromisso, desenvolvendo a vida de uns aos outros. E nessa comunidade de sacerdote, a obra está nas mãos do corpo de Cristo. Até as nossas contribuições financeiras precisam ser compromissadas com a responsabilidade com todo o corpo. Ou seja, isso é ser igreja. É o evangelho sendo vivido no Espírito Santo e nele sendo cultivado. Sabe? Se o nosso espírito estiver disponível, então o evangelho vai ter o ambiente adequado para poder se espalhar entre aqueles que não receberam salvação ainda. Agora, se não tiver paixão, se não tiver amor, se não tiver encargo, o evangelho vai ser apagado pelos pecadores. Irmãos, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Nossa boca é responsável por pregar o evangelho, mas o nosso ser também é responsável por transmitir
essa vida do Espírito Santo. Irmãos, e quem tem essa paixão, esse encargo pela obra, é perceptível. O coração desvendado é perceptível. E a gente precisa ser essa comunidade de sacerdote, onde todo mundo tem compromisso, tem responsabilidade, tem paixão pela obra do Senhor. Irmãos, não dá para viver um tempo mais em que você tem uma vida eclesiástica, ministerial aqui, e quando você sai desse seio, desse mover, sendo aqui no prédio, sendo no mover das casas, quando você está no seu ambiente de trabalho, quando você está dentro da sua casa, o seu comportamento ser outro. E isso é coisa de gente clerical, de gente religiosa. O Senhor te chamou para ter paixão pela obra, e isso vai alcançar todos os pilares da sua vida. E digo isso com a convicção de que a igreja é a plenitude do propósito eterno de Deus. É isso, irmãos. Um dos nossos problemas é que muitas das vezes os pastores e líderes acabam acreditando um pouco nas pessoas. Irmãos, é preciso acreditar como Deus acredita. Nenhum de nós aqui, e agora eu abro um parênteses específico para mim e para o meu corpo de liderança, nenhum de nós foi chamado aqui para medir pessoas. Precisamos acreditar como Deus acredita. Deus visualiza, Ele olha dos céus para o corpo e visualiza uma nação de reis e sacerdotes. Nós vemos em Apocalipse, irmãos, uma igreja, ela não é repreendida pelo amor entre os irmãos. Quando há repreensão, a Bíblia fala, das cartas de Apocalipse, fala dos nicolaítas, sabe? Ou seja, os dominadores do povo. Separação. Fala da sinagoga de Satanás, fala dos templistas, fala dos idólatras de Jezabel lá em Tiatira. Ou seja, irmãos, por que algumas igrejas, alguns de nós, a igreja de Cristo, irmão, acaba não sendo uma nação de reis e sacerdotes? Porque a gente precisa, irmão, de fato, abolir essa religião da lei, essa religião do templo e essa religião do sacerdote. Chegou um tempo da gente se levantar como um povo que tem a revelação do que é de fato a graça de Cristo. Um estilo de vida desse sacerdócio real e a revelação da habitação de Deus no Espírito, através da vida de nós, os discípulos. A casa de pedras vivas, a igreja sacerdotal, a comunidade de sacerdotes. Quem é sacerdote do Senhor aqui? Quem conseguiu entender e compreender que foi chamado por Deus para pregar o evangelho, para usar os dons espirituais, para ter encargo pela obra, levanta a mão e dá um glória a Deus junto comigo aí. O Senhor chamou você. Toda a história da igreja, você vai perceber que todas as vezes em que a suposta elite diretora da igreja tomou o padrão ali de ênfase, deu ruim. O Senhor sempre moveu através dos improváveis. O Senhor sempre moveu através dos pequeninos. O que eu quero dizer com isso? Você e eu, com as nossas limitações, com os nossos tropeços, o Senhor nos chamou como sacerdote. Não negligencie o chamado de Deus na tua vida. Você foi chamado e aquele que te chamou te capacita e é fiel para cumprir a palavra dele sobre você. Se você crê nisso, meu amigo, dê um aplauso ao Senhor. Ele é digno de honra, de glória, de adoração, de exaltação. Glórias ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. E é por isso que nesse momento eu quero convidar você. Que